Coleção Top 5 Ocorrências sobrenaturais em hospitais. Parte 1. Em um único vídeo apresentamos 5 casos reais, impressionantes e inacreditáveis, aqui do nosso canal, onde as ocorrências sobrenaturais se deram dentro de hospitais que estavam em pleno funcionamento. Esses eventos mudaram a vida daqueles que vivenciaram essas experiências. Não deixe de curtir, comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. No canal você encontrará mais vídeos também apavorantes e assustadores apresentando diversas temáticas sobrenaturais. Inscreva-se e clique no sininho. Toda semana temos vários casos novos e sinistros para você. Confira! Primeiro caso. O quarto proibido do hospital. Meu nome é Álvaro, e a seguinte história aconteceu em um grande e antigo hospital da cidade de São Paulo. E embora não tenha acontecido exatamente comigo, eu posso garantir que é um relato verídico. O fato que eu vou relatar a seguir aconteceu com um tio meu, o qual trabalhou no departamento de manutenção daquele hospital por alguns anos antes do ocorrido. Essa é a lembrança mais marcante que eu tenho da minha infância. A imagem do meu tio contando a história sobre o que aconteceu em uma certa noite lá no hospital e que acabou fazendo com que ele pedisse demissão do seu emprego. Isso foi tão marcante para ele que toda vez que nós conseguíamos convencê-lo a contar a história, e diga-se de passagem, era uma coisa bem rara, ele entrava em uma espécie de transe e a sua voz ficava monótona e sem emoção, como se fosse uma outra pessoa buscando nos cantos escuros da sua memória algo que foi trancado bem fundo, bem escondido, querendo que fosse esquecido. Depois de algum tempo, a minha tia até proibiu que ele contasse a história e tocasse novamente naquele assunto. Tudo começou quando meu tio foi contratado para trabalhar naquele hospital. Logo no início, ele notou que havia um quarto em particular na ala psiquiátrica que nunca era usado e que sempre tinha sua porta bem trancada. Toda vez que ele perguntava sobre o motivo daquela porta permanecer trancada para o seu supervisor ou para os seus colegas de trabalho, eles falavam que era para ele não se preocupar com aquilo e rapidamente mudavam de assunto. Às vezes, eles simplesmente ignoravam as perguntas que ele fazia. O tempo foi passando, até que certo dia, tarde da noite, meu tio estava trocando uma lâmpada no teto de um dos corredores, não muito longe daquele quarto trancado. Depois de ter colocado a lâmpada, ele começou a descer a escada e, de repente, a luz começou a piscar. Logo em seguida, ele sentiu uma queda brusca na temperatura e um estranho cheiro que tomou conta do corredor inteiro onde ele estava. Era como se fosse uma névoa invisível. Para pegar outra lâmpada nova, ele teria que passar em frente à porta daquele misterioso quarto que ficava no caminho por onde ele poderia chegar à área principal do hospital. Então ele foi caminhando, e aquele fedor piorando. Ainda um pouco longe, ele começou a ouvir um som vindo das proximidades do quarto, que ficava sempre trancado e que todos evitavam falar. No início, parecia que era alguém cantando, mas depois mudou para um estranho, triste e sombrio murmúrio. O que ele ouviu depois foi algo aterrorizante.
algo que o levou a uma inesperada mistura de emoções. Tristeza, raiva e medo se fundiam em um só sentimento. Mesmo não tendo se identificado, ele pôde ouvir claramente a voz inconfundível da sua já falecida avó. E a voz, de maneira frágil, mas familiar, dizia o seguinte: Reginaldo, me ajude, Reginaldo. Você é o único que pode me ajudar agora. Eu estou aqui. Rápido, Reginaldo. Por favor, me tira daqui depressa. Nesse momento, o sangue nas suas veias congelou. Ele ficou muito confuso e ficou pensando como aquilo poderia estar acontecendo. Pelo amor de Deus, ela estava morta há mais de 20 anos. E assim, meu tio começou a chorar, feito uma criança perdida. Por detrás dos pedidos de ajuda, com aquela voz da sua avó, ele podia ouvir o que se assemelhava a uma risada meio maligna que parecia ser guiada por um poder desconhecido. Então, ele, determinado a investigar o que estava do outro lado daquela porta, parou em frente a ela, segurou sua maçaneta a fim de abri-la. Mas quando encostou nela, queimou seriamente a sua mão e ficou com uma cicatriz em formato de meia-lua. Em seguida, a maçaneta começou a girar sozinha, vagarosamente. E depois, a porta toda começou a chacoalhar com muita intensidade. Alguém ou alguma coisa que encontrava-se do outro lado estava tentando sair e começou a bater e a chutar a porta violentamente. Ele saiu daquele lugar correndo o mais rápido que podia. Ele foi em disparada, sem olhar para trás, pois aquela gargalhada que ele tinha ouvido estava mais alta e parecia estar vindo bem de trás dele. Quando ele já estava perto da recepção, as suas pernas não aguentaram e ele caiu no chão, inconsciente. Quando meu tio recobrou a consciência, todos estavam ao redor dele, perguntando o que tinha acontecido. Enquanto uma enfermeira cuidava da sua mão queimada, ele contou tudo o que havia se passado. Para verificar o que poderia ter acontecido, foi preciso 2 faxineiros que foram até a frente daquele quarto misterioso para analisar a situação, pois ninguém queria ir sozinho. Quando voltaram, um deles tirou seu crachá, colocou na mesa, pegou seu casaco e disse: "Eu me demito." Depois saiu calmamente pela porta. O outro faxineiro falou que não viu nada fora do normal. Disse que a escada ainda estava no corredor, como o meu tio realmente a tinha deixado, e que a lâmpada agora estava funcionando perfeitamente. Algumas noites depois, o faxineiro que tinha se demitido ligou para o meu tio e falou que ele tinha tido uma experiência parecida quando foi averiguar o quarto. Só que a voz que ele ouviu era do seu irmão, que também já tinha falecido há vários anos, e que essa voz também vinha de dentro do quarto, e que ele tinha sentido as mesmas estranhas e confusas emoções. Depois de ter ouvido isso, o meu tio decidiu que iria se demitir também. Quando ele falou das suas intenções para o seu supervisor, ele foi logo despedido, como ele queria mesmo, mas foi avisado para nunca contar aquela história para ninguém. O meu tio morreu depois de um bom tempo, de causas naturais, e já bem velhinho. E uma coisa que me deixa intrigado é que a sua história é idêntica a alguns filmes que contam fatos sobre possessão demoníaca. Teria alguma espécie de demônio trancado naquele quarto, o qual saberia como afetar emocionalmente as pessoas que se aproximavam dele? Ou haveria outra explicação? Eu agradeceria muito se você deixasse a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Obrigado.
Segundo caso. 8º andar. Olá a todos do canal Casos para Ouvir no Escuro. O meu nome é José Roberto e essa experiência, a qual estarei narrando, aconteceu comigo quando eu trabalhava como segurança de um grande hospital em uma das capitais mais povoadas do país, que no momento eu prefiro não citar o nome. Eu já trabalhava lá há alguns meses e, para falar a verdade, meus plantões transcorriam sem maiores dificuldades. Foi assim durante um bom tempo, até que uma vez aconteceu uma coisa que me deixou completamente estarrecido e perplexo. Eu, ainda hoje, trabalho meio cismado, mesmo com os meus colegas de apoio, tentando tornar o dia mais agradável. Então, vamos ao relato. Quando o ir e vir das pessoas diminuiu e tudo estava quase vazio, eu recebi um telefonema que vinha de dentro do próprio hospital, no meu posto de trabalho, que era em uma das entradas do edifício. A pessoa que me ligou disse o seguinte: Boa noite, senhor José. Olha, aqui quem fala é o Dr. Cardoso, aqui do hospital, e eu preciso que me faça um favor. Eu imediatamente respondi: Tudo bem, doutor. Em que posso ajudar? Bem, eu tô aqui no 8º andar do prédio principal e tenho umas amostras de sangue comigo que preciso que o Dr. Ricardo recolha. Você pode pegar para entregar a ele? É que não tem mais ninguém aqui comigo. Eu perguntei se ele realmente estava no 8º andar e ele me confirmou, dizendo: Isso mesmo, senhor José. Muito obrigado. Eu vou te esperar aqui. A princípio, me pareceu estranho, já que o 8º andar, pelo que eu sabia, era para estar desocupado. Mas o tempo passa tão rápido que eu imaginei que o andar poderia ter sido reativado e eu não fiquei sabendo. Sem pensar mais no assunto, eu disse ao meu colega de turno que o deixaria sozinho por alguns instantes. Fui até a sala e peguei o elevador. Em seguida, apertei o botão do 8º andar e para lá o elevador se dirigiu. Assim que as portas se abriram diante de mim, eu senti uma pontada no peito como se tivesse sido apunhalado. Isso aconteceu devido ao susto que eu levei quando vi que as luzes de todo o pavimento estavam apagadas. Estava tudo escuro. Não havia nada para ser visto a não ser a mim mesmo, que me sentia como se fosse motivo de piada. Ainda assim, acendi a minha lanterna e apontei as luzes ao meu redor. Notei que todas as coisas estavam cheias de poeira, tudo bastante abandonado. Foi aí que eu percebi que realmente eu estava certo. Aquele piso não estava sendo usado e já havia bastante tempo. De repente, ouvi sons ao fundo, como se estivessem removendo objetos pesados de metal ou algo parecido. Certamente, o ruído vinha de algum escritório ou laboratório, porque no corredor eu não tinha escutado nada. Imaginei que havia alguém ali e que eles estavam tentando me assustar. Que aquilo tudo que estava acontecendo fazia parte de uma brincadeira de algum funcionário desocupado. Foi nesse momento que eu disse para mim mesmo: Ah, não, já chega, eu não vou cair no jogo deles. É melhor voltar para o elevador. Eles não vão me pregar uma peça. Aquilo havia me incomodado bastante, e por esse motivo eu resolvi descer para ver o Dr. Gouveia, que na época era o diretor de plantão. Assim que eu o encontrei, eu já fui falando: Escute, doutor, eu não gosto dessas brincadeiras que estão tentando fazer comigo. Obviamente, o médico, sem entender nada, me perguntou o que estava acontecendo. Então eu contei tudo, exatamente como foi. Ligaram-me do 8º andar. Disseram-me para, por favor, subir e recolher algumas amostras de sangue para que eu pudesse levá-las ao Dr. Ricardo. E, bem, eu subi, mas como o senhor sabe, aquele andar não está em funcionamento. Então acho que eles queriam me assustar.
Ligaram do 8º andar? O doutor me perguntou e ainda completou. Quem você disse que ligou? Eu falei que a voz no telefone disse que era o doutor Cardoso. Você tem certeza? Indagou o doutor Gouveia. Bom, eu não conheço a voz dele, mas foi o nome que me passou realmente, eu respondi. Foi então que o doutor Gouveia começou a me contar várias coisas estranhas. E assim ele foi falando. Bem, sobre a sua queixa, vamos ver o que podemos fazer. Mas antes de qualquer coisa, ouça o que eu tenho para falar, com todo respeito. Eu considero que devo chamar a sua atenção para pelo menos um detalhe. Eu não quero assustá-lo, pois é capaz de você achar que agora eu é que estou brincando contigo. Mas veja bem, o Dr. Cardoso trabalhou por muitos anos exatamente no andar que você subiu. Só que há cerca de 5 anos ele faleceu, e desde então o andar foi sendo desativado. O mais estranho é que depois da sua morte, vários funcionários começaram a dizer que ele aparecia naquele andar, e às vezes até ouviam a sua voz chamando por eles. Ele já foi visto dentro de consultórios, quartos de internação e até andando pelo corredor do local. O fato é que ninguém mais queria trabalhar lá e acabaram então mudando tudo que havia naquela área para outro piso, e o 8º andar ficou vago. Eu comecei a ficar assustado e retruquei dizendo: calma, doutor, pode ter sido outra pessoa, querendo apenas brincar comigo. E o doutor Gouveia continuou: olha, para ser honesto, eu não acho que foi outra pessoa. Saiba que, exceto você e seu parceiro, eu sou o único homem de plantão hoje. O restante da equipe são mulheres. E caso você esteja se perguntando, o Dr. Ricardo, aquele a quem foi pedido para você levar as amostras de sangue, ainda trabalha aqui, neste hospital. Ele vem sempre pela manhã. Na verdade, ele atualmente só trabalha de manhã, depois que começaram a aparecer amostras de sangue sem identificação na sua mesa, sem que ele estivesse esperando ou houvesse pedido. Na hora eu fiquei até sem raciocinar direito, mas depois, pensando bem, era melhor não ter sabido de nada disso, porque agora eu morro de medo de trabalhar aqui. Não sei nem explicar o que eu sinto. Durante toda aquela noite, eu não consegui parar de olhar para as janelas do 8º andar. E não foi só naquela ocasião. As coisas foram assim durante todas as noites que eu vigiei aquele lugar. Eu nunca pude evitar de me arrepiar quando me vem a recordação daquela voz clara e limpa me pedindo para lhe fazer um favor. Você se sente muito estranho quando lembra que ouviu a voz de um morto. Terceiro caso. Visitados por um anjo. Olá para todos os inscritos e visitantes do canal Casos para Ouvir no Escuro. O meu nome é Angélica, e o caso que passo a narrar não é algo que podemos chamar de assustador ou apavorante. Na verdade, apesar de ser uma história muito interessante, tem mais a ver com as situações que podemos chamar de inexplicáveis e misteriosas. Infelizmente, não posso dizer que presenciei o acontecimento, mas acredito sinceramente em tudo o que ocorreu, pois minha mãe e alguns outros membros da minha família estavam lá. Isso tudo se sucedeu um tempo atrás, coisa de 6 anos mais ou menos. O meu avô tinha sido internado no hospital. Ele estava com sérios problemas respiratórios e no coração. Desde que eu me lembro, ele sempre foi uma pessoa um pouco enferma. Tinha vários problemas de saúde, mas esses 2 estavam mais graves naquela ocasião. Ele estava sempre cansado e nunca conseguia ficar muito tempo fora de casa. Meu avô já estava no hospital há algum tempo e estava tão ruim que os médicos deixaram na mão da minha avó a decisão de tirar o suporte de vida dele.
Seu coração fraco aguentaria apenas alguns momentos sem esse suporte. Então, minha avó, mesmo a contragosto, tomou sua decisão. E depois que todos tinham se despedido dele, os médicos desligaram os aparelhos. Enquanto todos estavam lá, sentados, esperando apenas pela partida do meu avô e a confirmação do seu óbito, uma enfermeira entrou e falou com a minha avó e a minha mãe e outros familiares. Então ela pediu que a minha família inteira desse as mãos uns aos outros e rezassem. E ela, a enfermeira, fez uma oração. Quando ela acabou, foi até a minha avó, olhou nos olhos dela e falou: "Vai ficar tudo bem, não se preocupe." Depois, deu um terço para ela e saiu do quarto. No dia seguinte, a minha mãe estava dormindo no sofá que havia ao lado do leito onde o meu avô estava acomodado. Ela levou um grande susto quando ele se sentou na cama e falou para ela que queria os óculos e o chapéu dele. Ele nunca tirava o chapéu, só para dormir. Então ele colocou o chapéu e sorriu para minha mãe. Rapidamente, a minha mãe acordou a minha avó, que estava dormindo na outra cama que havia no mesmo quarto, para olhar para ele. No final daquele dia, ele já estava andando pelo quarto e comendo sozinho. No dia seguinte, a minha avó teve que dar uma bronca nele por ele ter dado um beliscão indecente nela, na frente da minha mãe e dos meus tios. Alguns dias depois, um médico veio e falou que em uma semana, no máximo, o meu avô poderia voltar para casa. Minha família inteira ainda não estava acreditando no que havia acontecido. Então a minha mãe teve a ideia de ir agradecer à enfermeira que tinha rezado com eles naquele dia. Depois de procurar por todo o hospital, ela não a achou em lugar nenhum. Além disso, ninguém sabia informar qual enfermeira que tinha ficado responsável por cuidar daquela parte do hospital naquele dia. Quando a minha mãe falou o nome da enfermeira e a descreveu, foi mais estranho ainda, pois falaram que não tinha nenhuma enfermeira com aquele nome ou descrição, nem naquela ou em qualquer outra ala do hospital. Bom, depois que meu avô teve alta, ele começou a construir para minha avó a casa dos sonhos dela. Também começou a viajar com a família, chegando a fazer algumas viagens com 10 horas de voo. Até hoje a minha família é grata àquele anjo que acreditamos que tenha salvado a vida do meu avô. Quarto caso. Esperando por ela. Meu nome é Eliane e eu moro no interior do estado de São Paulo. O meu caso não é muito assustador ou apavorante, mas uma coisa eu posso garantir: ele é real. Aconteceu na minha família e muitos parentes meus podem confirmar. Na verdade, essa história pode até ser considerada reconfortante e comovente. O que aconteceu foi o seguinte: a avó da minha mãe, ou seja, minha bisavó, tinha sido levada para o hospital e estava muito doente. Já sabíamos que ela não teria muito mais tempo de vida. Porém, ainda ficou na unidade de tratamento intensivo por quase um mês antes de falecer. Nesse hospital, havia uma sala particular onde a família do paciente podia ficar de vigília, enquanto se revezavam de um em um, para ter sempre alguém perto da minha bisavó, durante o tempo que ela estivesse lá. Sempre que alguém ficava no quarto dela, percebia que ela geralmente ficava olhando para o pé da cama, em um ponto específico, como se tivesse alguém ali encostado, naquele local. Mas só que nunca tinha ninguém ali, pelo menos alguém que a gente pudesse ver, né? Em um determinado dia, um dos netos dela veio de longe para vê-la e se despedir, já que a hora dela estava quase chegando. Ele ficou na tal sala de espera
junto a todos os outros parentes dela, e conhecia todo mundo lá, exceto uma pessoa. Era um senhor de idade que ele não reconhecia de jeito nenhum. Mais tarde, naquele mesmo dia, só que à noite, ele perguntou ao seu pai quem era o homem sentado na poltrona. Mas o pai dele falou que não tinha ninguém sentado lá e que a poltrona ficou vazia praticamente o dia todo. Não tinha nenhum idoso tal qual ele tinha visto lá naquela sala. Então seu pai perguntou como era esse senhor de idade que ele tinha visto, e ele descreveu o homem com cada detalhe que lembrava. O homem era justamente o avô da minha mãe, meu bisavô, que havia morrido muitos anos antes. Ele nunca teve muito contato com o avô, por isso não o reconhecia. Meu bisavô estava lá, esperando a sua esposa terminar a sua jornada nesta vida para se juntar a ele. Ele veio buscar minha bisavó nos seus últimos momentos para levá-la até a sua casa na eternidade. Quinto caso. Uma última visita. O meu nome é Luísa, e o meu caso aconteceu há alguns anos, enquanto eu ainda estava cursando a faculdade de enfermagem. Naquele dia eu estava de plantão, em um dos maiores hospitais de São Paulo, que agora prefiro não citar o nome devido às questões éticas. Eu atendia pacientes que estavam internados na unidade de oncologia durante o meu estágio da faculdade. Para quem não sabe, essa é a área que lida com tumores e cânceres. Então é comum que muitos pacientes venham a falecer durante a internação. Era um dia frio de junho, aproximadamente 7h30 da manhã. Chovia bastante e o dia ainda estava bem escuro, mesmo já tendo amanhecido há mais de 1 hora. Eu estava seguindo a minha rotina de trabalho, conferindo os prontuários dos pacientes e anotando sobre suas patologias para estudo posterior, quando passei na porta do quarto do Sr. José. Esse paciente tinha um raro câncer do tipo hepático e, infelizmente, já era caracterizado como paciente terminal. Então, era comum que sempre que passássemos pelo seu quarto, parássemos para dar uma olhada e verificar o seu estado geral. Claro, tínhamos uma rotina de entrar lá de 2 em 2 horas e verificar seus sinais vitais, como pressão arterial, temperatura, administrar seus medicamentos, enfim. Mas mesmo assim, sempre que passávamos em frente ao seu quarto, olhávamos lá para dentro para verificar se estava tudo bem, na medida do possível. E foi nesse momento que parei para olhar lá dentro do quarto do Sr. José que percebi que havia um jovem rapaz que conversava alegremente com o paciente. O jovem tinha mais ou menos uns 20 anos, usava uma jaqueta de cor verde escuro com algum tipo de boné amarronzado. Tinha a barba por fazer. Além disso, tinha um sorriso muito alegre e era muito carinhoso com o Sr. José. Obviamente, era muito cedo para visitas, mas eu não estranhei o fato, pelo motivo do paciente ser de estado terminal. Às vezes, nesse caso, o enfermeiro-chefe liberava visitas fora de hora. Só achei meio estranho o rapaz ter entrado sem eu ter percebido, pois desde a hora que eu cheguei, eu tinha a porta do quarto quase sempre à minha vista. 1h30 depois, eu fui até o quarto do paciente administrar seus remédios, e ele estava todo feliz. Dizia com muita alegria que recebera uma visita bastante querida, que tinha vindo de muito longe. Era o seu neto, Adriano. Bom, às 10 horas da manhã, o Sr. José falece. E, consequentemente, a sua família toda começa a chegar, após ser comunicada do fato. Estando ali perto, percebo que todos estão muito tristes, choram e lamentam demais. Até que, de repente, eu ouço de um dos seus parentes a seguinte frase: "Poxa, e ele não chegou a ver ninguém da família hoje. Morreu aqui sozinho, sem ninguém ao seu lado."
Consternada, eu me aproximo deles e conto que ele não estava sozinho, que havia um rapaz com ele de nome Adriano e que ele disse ser seu neto. Foi nesse exato momento que todos pararam de chorar e ficaram me olhando, perplexos e admirados. Eu achei que eles estavam assim devido ao choque da morte do Sr. José e ainda descrevi a aparência do moço, quando uma senhora de meia idade se levanta, me pega pelo braço e caminha gentilmente comigo para fora do quarto. Extremamente pálida, ela me diz: "Por favor, minha filha, não brinque com o meu coração desse jeito. Meu filho, Adriano, faleceu há 5 anos em um acidente de carro, exatamente com a roupa que você descreveu." E então, ela me abraçou, chorando e soluçando. Eu passei o resto da semana pensando sobre o ocorrido. Cheguei à conclusão que o amor entre as pessoas vence até a inevitável barreira da morte, mesmo que alguém tenha que vir do além para realizar uma última visita. E essa foi a coleção Top 5 Ocorrências Sobrenaturais em Hospitais, Parte 1. Conte aqui nos comentários qual dos casos você achou mais assustador e bizarro e qual o caso mais curioso e interessante na sua opinião. Você já passou por alguma experiência estranha dentro de um hospital? Conta aqui pra gente. Muito obrigado por sua participação.